Olha, muito boa tarde. Gostaria de dar as boas-vindas a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos, professor aqui da UDESC e atualmente sou diretor de extensão, cultura e comunidade. Antes de mais nada, gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui, especialmente as pessoas que vieram de longe. A gente tem aqui gente de vários lugares. Em nome do nosso prefeito Duílio, mas temos pessoas das CREAs, das escolas, diretores de todas as redes, de vários lugares, de Itaió, de Mirama, diretores de centros da UDESC. Então, sejam todos bem-vindos. É uma honra estarmos aqui nesse dia que, para a gente, é um dia festivo, é um dia feliz, embora chuvoso, mas, como eu disse anteriormente, são as bênçãos que estão derramando sobre o nosso campus aqui, com certeza, para que aqui dentro se faça muita coisa, muita educação e muita coisa boa. Então, eu gostaria além de dar as boas-vindas, falar um pouquinho da história do porquê que a gente está começando esse evento, que normalmente o evento de inauguração é simplesmente um evento protocolar, né? Um evento político, talvez, mas a gente, né, em nome do professor Marina, que está aqui também, não posso deixar de citá-lo, né, resolveu fazer um evento um pouco diferente, trazendo aquilo que a gente tem como a missão, né, que é discutir e refletir sobre a educação. Eu acho que esse é o momento que a gente está propondo aqui, e principalmente pelo fato da gente estar trazendo aqui um time fantástico de mulheres educadoras, gestoras, e de lugares diferentes, de níveis de ensino diferentes, de idades diferentes, com papéis diferentes, mas todas, né, elos, partes de uma mesma corrente, que é a educação. Então, essa é a mensagem dessa roda de conversa, desse painel, que a gente nomeou de Educação em Movimento, Diálogos e Inovações. Então, a ideia principalmente aqui é abrir diálogos entre universidade, Estado, município, privado, seja lá qual for o nível, e inovações. O que a gente espera no futuro, o que a gente está fazendo para o futuro da educação, o que a gente imagina nesse mundo de desafios que a gente tem, né? Hoje são aqui quase 100 educadores, são pessoas relacionadas à educação, e todos nós temos um compromisso e um desafio muito grande, né? Passa pelas nossas mãos um futuro de uma nação. Então, com isso, eu dou as boas-vindas e gostaria, então, de começar a chamar esse nosso time, que hoje vai participar dessa mesa redonda. Como é que vai funcionar o formato, só para vocês saberem? Cada uma das 3 convidadas aqui vai ter um tempinho de explanação, né, uma introdução, a discussão de um tema relacionado a essa temática do evento, e em torno de 15 a 20 minutos, e depois a gente vai abrir para uma conversa mesmo, para perguntas, para vocês participarem. E então eu já peço, né, que ao longo das explanações delas, se vocês tiverem perguntas, já o façam, né, anotem, coloquem no celular, para que depois vocês já possam fazer de forma bem sucinta e rápida. Né? A gente está começando um pouquinho atrasado o evento, mas não vai prejudicar com certeza. Mas aí vocês podem fazer, e a ideia é a gente abrir realmente um diálogo. Então, primeiramente, eu gostaria de chamar aqui à frente a professora doutora Catiúcia Maica Brandi, doutora em mestre em educação pela Fundação Universidade Regional de Blumenau e atualmente é nossa secretária de Educação, Cultura e Esportes do município, aqui de Ribeirão. Nossa segunda painelista é a Lenine Lutz Schmitz, doutoranda em Educação na Oeste, coordenadora pedagógica no Centro Universitário FAG de Cascavel, mais de 12 anos de experiência na educação básica e 20 anos no ensino superior. Muito obrigado, Lenine. E também a nossa professora Patrícia Líderes,
Mestre em Educação, especialista em supervisão, orientação e gestão escolar, gestão integrada e práticas pedagógicas, professora há mais de 25 anos e atual secretária adjunta de Estado de Educação de Santa Catarina. Muito obrigado. E a vontade, pode sentar. Que time. Muito obrigado pela presença de vocês, por terem aceito o convite. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma tarde bem produtiva. Kati, passo a palavra para que você comece os trabalhos. Aqui está. Pode chegar onde quiser. Boa tarde a todos, todas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui e que honra minha, né, de vir aqui falar sobre educação, sobretudo da questão da universidade para a educação, que é a minha fonte de pesquisa. Peço licença para falar um pouco de mim, para vocês entenderem de que lugar que eu falo. Sou professora na rede estadual de ensino desde 2000. Constituí professora na Escola Eliseu Bier. Também fui professora de rede municipal de ensino aqui de Virão. No momento, eu ocupo essa função de gestora e uma oportunidade que tenho de pensar em processos outros que eu venho pesquisando. Hoje de manhã eu falei para o meu coletivo lá, da Secretaria de Educação. É fácil a gente falar, né, quando a gente está lá na universidade, estudando, pesquisando, fazendo pesquisa, mestrado, de doutorado, mas é muito difícil a gente colocar isso em prática. Eu acho que isso aqui está falhando, não sei se é impressão. E eu tenho um desafio aqui para contar para vocês. Há um tempo eu venho pesquisando formação de professores, especificamente desde 2016, quando eu entrei no mestrado. E eu entrei no mestrado num momento bem delicado da minha carreira, no momento onde eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer para enxergar diferente a minha profissionalidade e para entender os processos? E quando eu chego na universidade, porque na minha cabeça era universidade, gente, eu entendi e tive a certeza que a gente precisa criar um terceiro espaço. Esse termo não é meu, tem cozinha isso aqui? Tem? Não tem, já fiz tudo errado. Porque o negócio aqui, se eu for, não tá. O terceiro espaço, que é o título da minha fala, não é um termo meu, mas é um termo que eu me dediquei a pesquisar. Ele começa por um autor indiano chamado Baba, e depois o autor Zaiter aprofunda ele, falando das relações da universidade, de outros contextos que a gente possa entender como formativos. Eu inicio a fala com o nosso mais recente acadêmico, né, o Ailton Krenak, e ele diz para a gente assim, o futuro não existe, apenas o imaginamos. Porque quando a gente trata de futuro, a gente não pode pensar no futuro lá, o que a gente vai fazer lá na frente. A gente precisa agir agora. Se eu quero mudança no futuro, se eu quero uma sociedade mais comprometida socialmente, preciso pensar. Quando eu olho para essa imagem, eu consigo pensar sobre o futuro. Pensar, vocês estão vendo, né? Está circulando um monte na internet. Alguém sabe o que significa? Um monte de post por aí no Instagram. Olha, tudo viu, né? Ponto de vista. Eu queria trazer uns pontos de vista meu para vocês. Do lugar de nós imaginarmos o futuro para pensar em relação da universidade. Também para pensar com vocês da educação enquanto bem público. Porque eu sou uma professora de escola pública e me dediquei na pesquisa a olhar para contextos públicos de educação. E a gente hoje está aqui dentro do contexto de uma universidade pública que oferece acesso ao conhecimento para todos e todas. Também entender com vocês que esses espaços comuns, eles circulam com o contrato social de educação, que nós na escola temos e se estende para a universidade. E, por fim, gostaria de falar para vocês
do que eu defendo na minha tese de doutorado, que defendi no ano passado, e que eu falo sobre uma comunidade conjuntiva de formação. Então, eu até falei para a Patrícia agora, a gente se encontrou há uns anos atrás, lá em Blumenau, na era secretária, e eu pesquisei essa escola, a Escola de Escola. Sou uma escola de Blumenau, uma escola que tem professores que escrevem e publicam as suas práticas pedagógicas. Essa escola tem um montante de mais de 30 publicações de professores como eu e como muitos de vocês aqui, que entendem que precisam falar sobre suas práticas. E essas práticas são acontecimentos, no sentido de experiências que esses professores e essas professoras comunicam, aprimorando a sua relação social, o seu contato social. E essa escola passou a ser muito conhecida pela comunicação das práticas. Eu até publiquei recentemente um artigo falando dessa necessidade de nós comunicarmos as nossas práticas pedagógicas. Quando eu falo disso, a gente fala da necessidade, e aí vem o título do nosso encontro hoje de tarde. O que é inovação na educação? É a tecnologia. Inovar na educação é romper com uma cultura escolar de muitos anos. Prédio, onde as crianças sentam agrupadas, onde o professor está na frente do mundo. E aí vem várias teorias, né? Então, assim, o que coloca, por exemplo, escolas brasileiras como melhores do mundo? E entre essas, 3 são públicas. Quando a gente olha para essas pesquisas, a gente também pensa que a gente precisa escutar mais as nossas crianças. E para pensar no futuro, como eu falei para vocês, a gente precisa olhar para as relações do presente. Quem são as nossas crianças? Como elas são? Como elas agem? Só que isso passa de nós, pessoas, na escola, na universidade. Quanto mais nós ouvimos as necessidades das nossas crianças, quanto mais nós entendermos de que lugar que elas vêm, falam, se relacionam, a chance de nós conseguirmos colocar as nossas escolas como contextos de real aprendizagem e também fazê-las mirar na universidade é porque nós realmente paramos para ouvir. E quando a gente fala sobre parar para ouvir, é realmente entender que a escola não fica mais encerrada em si mesma. Ela não cabe mais só dentro das 4 paredes. E aqui eu trouxe até uma ideia aqui, né, dessas imagens que ilustram são notícias que eu, inclusive, deixei com data aqui para vocês verem que são notícias recentes. São coisas que circulam na internet e dizem ou que dão indícios para a gente de como fazer educação. Há um clique. Mas o que eu falei para vocês bem no comecinho? Que enquanto professora, né, de carreira, é fácil a gente ir lá fazer as coisas. Não é. É fácil pesquisar, achar uma teoria, identificar. Também não é. E aonde essas duas coisas se encontram? Quando essas duas coisas tornam-se bens comuns em prol das relações das nossas crianças. E por isso que é muito importante a gente entender que a formação de professores talvez seja o pulo do gato, seja aonde a gente realmente precisa investir toda a nossa força. Se a gente pensar numa formação de professores, essa que chega para nós lá, Secretaria de Educação, uma formação extremamente aligeirada. E eu sempre brinco que eu peguei da minha orientadora isso. Não é que eles são do mal. Né? Não é que eles não sabem que eles são do mal, que eles não estudaram, que são isso. Que eu fazia esse discurso também. Eu tenho que entender hoje, e assim quando eu estive diretora de escola também, que os nossos professores precisam desenvolver cada vez mais dimensões coletivas. Não aprende-se a ser professor só na universidade. E aí a gente vai para as DCMs da formação de professores aprovada no ano passado com 400 horas de estágio supervisionado.
que precisa acontecer necessariamente na escola. É um processo de indução profissional, ou seja, é um terceiro espaço. Terceiro espaço, então, que o Zayt busca lá, naquele autor indiano que eu falei para vocês, ele vai dizer que não tem a universidade e a escola. Ele vai dizer que é um conjunto, é um conceito de desenvolver-se professor no exercício da sua profissão. Porque cada um de vocês sabe o quanto que a gente precisa dos outros professores para aprender a ser professor. E é nessa linha, e é nessa discussão que eu tomei a liberdade de mostrar uma iniciativa desregulamentadora. Ela não é mais hierárquica. E com o apoio da nossa gestão municipal, a presença aqui do nosso prefeito, Sr. Duílio, nós investimos num núcleo de formação de professores, um núcleo articulador do projeto. Então, eu queria contar para vocês, pensando esse terceiro espaço, esse espaço de formação que ele é, não é que ele é ilusório, ele não é concreto, ele é comum. A gente tem um grupo de pessoas, de professores, que pensam em interesses e necessidades práticas, talvez até dilemas das nossas comunidades escolares, seja nas escolas ou nos CIs. Hoje a gente conta com 13 escolas, CIs, unidades escolares. Né? Aqui em Ibirama ainda sendo inaugurado. E esse coletivo de professores que está lá, na sua maioria são mestres de educação, eles recebem dos professores da nossa rede um interesse. Eu quero desenvolver um projeto de ciências, queria uma ajuda para pensar como é que eu faço isso aqui. E esse núcleo recebe esse desejo, pensa essa prática com esse coletivo de professores. Acabei de receber um feedback super legal de uma professora que vai usar o espaço do IF, o Laboratório de Experimentação Científica, para levar um grupo de estudantes pequenos lá. Isso é uma iniciativa de desencaretamento mesmo. Hoje, esse núcleo articulador de projeto tem um aluno, tem se constituído no sentido de pensar, gente, tanto a comunicação das práticas, porque o que a gente está fazendo? A gente diz assim, professor, vamos escrever sobre isso que tu fez? Vamos mandar para um evento científico para a gente começar a escrever sobre as nossas práticas? Nós nos relacionarmos com contextos outros? E esses professores têm topado. Nós estivemos presentes no encontro aí em Rio Sul, também no IEF, com formação de professores, e foi um momento onde uma professora nossa foi apresentar um trabalho científico pela primeira vez, com a ajuda desse livro. E isso, na minha compreensão e na minha relação, é um acontecimento de indução profissional, onde a gente pode talvez imaginar uma formação conjunta entre as relações com a universidade que nós temos aqui em Ibirama e com as outras aqui da nossa região, em que esses professores possam se sentir mais valorizados. Porque a valorização profissional, a gente sabe que ela não está focalizando a soma financeira. A valorização dos nossos professores hoje requer uma dimensão social, requer uma necessidade desse professor ser olhado, percebido, valorizado pelas práticas que merecem destaque, pelas experiências que eles provocam com seus estudantes, com seus estudantes. É uma ligação mais forte, sabe, gente? Que é uma ligação assim da teoria com a prática, onde a gente entende que quando esse professor faz coisas diferentes e pensa suas práticas, ao mesmo tempo, ele também passa a elaborar teorias outras e torna-se produtor de conhecimento. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, quando a gente pensa a formação de professores, eu falava aqui com a minha colega Miriam, que é secretária de Educação de Dona Eva, a importância de nós personalizarmos a formação dos nossos professores. A gente fala muito de personalizar o ensino para as nossas crianças, de eles serem o centro do processo. E a gente coloca os nossos professores no centro do processo? Essa é a reflexão. E é a partir disso que nós entendemos que os nossos professores precisam, talvez, ter oportunidade de se organizar em comunidades conjuntivas,
onde possam conversar sobre processos de ensinar e processos de aprender. Aqui eu gosto desse termo, né? Talvez pensar uma pedagogia transfronteiriça, onde a gente possa circular da universidade para a escola com livre acesso de conhecimento. E é só com esse movimento que a gente vai conseguir desafiar as culturas escolares que a gente tem. Só quando os nossos professores tiverem momentos, experiências outras, vivências e contextos outros para desenvolver esse professor. Porque a formação inicial não é suficiente. Para fechar, quero dizer para vocês, e essa palavra, aqui essa frase eu gosto especialmente, mas eu vou substituir e vou dizer que, para mim, o futuro da escola é uma questão. E quando esses dois filósofos muito importantes, Bachelard e Simon, discutem, né, são filósofos da educação, discutem junto com uma autora que eu gosto muito, uma Rosa, sobre educação, eles afirmam para a gente que se a gente quer fazer diferente, a gente precisa começar agora. Porque o futuro não é o que está aqui, é o que a gente constrói hoje. E isso passa pela valorização dos nossos professores. Reforço. Ou não só. Instaurando processos outros que possam fazer dessa prática educativa uma prática realmente, né, como a Bell Hooks nos sugere, de acreditar que o trabalho não é apenas uma partilha de informação, mas é participar do desenvolvimento intelectual e espiritual. E aí também eu acrescentei a frase da professora Bell Hooks, dos alunos e dos professores. Essas são as referências, e desculpa, não é arrogância pedagógica, mas eu quis citar, porque é isso que eu escuto e é isso que eu tenho estudado durante muito tempo. Tenho produzido pesquisas nessas áreas e agora eu tenho o desafio, na confiança do nosso prefeito, de mostrar um pouquinho do que a gente possa talvez fazer diferente. Está difícil, mas a gente vai tentar. A gente começa bem de formiguinha. Quero agradecer, e eu vou usar a palavra do Paulo, esse time que está aqui, de gestores também escolares, que tem se dedicado e vem comigo e me apoiam. Então, eu agradeço que vocês estão comigo, porque são por vocês também que eu estou. Muito obrigada pela oportunidade, professor. Obrigado pelas suas palavras. A gente vai passar de imediato para a professora Leni. A professora Leni, que tem alguns alunos, né? Ela tem experiência desde a educação infantil até o ensino superior, então ela permeia por todo esse caminho e com certeza tem muita coisa para compartilhar. Então, boa tarde a todos. Agora vocês vão ter um sotaque diferente. Uma professora cataluxa que hoje reside no Paraná. Eu nasci em Santa Catarina, trabalhei muitos anos lá no oeste do estado, sempre estudei no Rio Grande do Sul e desde 2009 estou no Paraná no centro universitário. Como o Fábio comentou, eu comecei na rede pública durante 12 anos, né? Depois segui pelo período e no ensino superior, mas sempre com um pé na sala de aula, na prática, e concordo plenamente com a secretária que esse intercâmbio entre a universidade e as escolas é fundamental. Essa relação de troca. Então, seguindo o nosso movimento, aí eu gostei muito da proposta aqui da UDESC, né? Quero agradecer a Tiago, que conversou comigo, primeiro pelo convite de estar aqui entre várias pessoas que pensam a educação, passando pela docência, pela área da gestão, secretária de educação. Então, eu consigo sentir um pouquinho dos desafios de cada um e sei que cada um aqui está tentando fazer o seu melhor. E esse é o convite. Nesse movimento, a gente olhar um pouquinho para a educação e pensar uma visão prospectiva, né, de como nós queremos buscar e trabalhar a educação. E eu queria começar aqui agradecendo muito o presente da presença de todos vocês. Sim, né, marido? Porque a UDESC fazer um evento desse, sem ter pessoas aqui, não faz sentido. E assim, nós professores também. Nós só somos professores porque nós temos
crianças na educação infantil, estudantes no fundamental, no médio e estudantes no ensino superior. Então, ter alunos na sala de aula é um presente para nós. Nós, professores, estamos conscientes disso, de que cada dia a gente tem essa oportunidade de ter a oportunidade de trabalharmos a educação. E a presença dos nossos alunos na sala ser realmente um presente para nós. Às vezes temos muitos desafios, mas eles fazem parte da formação. Um pouquinho do que a gente se propõe a conversar aí, eu não vou falar, até para poder avançar, já que vocês gravou, aqui. E dizem que uma imagem vale mais que muitas palavras. Eu fiquei pensando como que eu poderia traduzir essa mudança que a secretária comentou há pouco do que a educação está passando. A universidade ou as escolas, o ensino fundamental, básico, médio, enfim, estão passando por esse processo de transformação. Olhem essa imagem, tudo organizado, cronometrado, ano letivo. E aí eu quero pedir agora para vocês voltarem lá em 2019, ano da pandemia. Quando todos os nossos cronogramas, todos foram interrompidos. E me parece que isso é um convite para a gente entender essa nova dinâmica. É a mesma lógica que está numa imagem e na outra. Mas tem uma diferença. Aqui, professor Pablo, está em movimento, né, secretários? Esse é um convite, por isso que eu gostei muito do tema proposto pela UDESC para nós, né? Educação e movimento. É a mesma lógica, mas nós temos uma evolução. Aqui, se eu for mais devagar, se eu for me organizando, eu consigo. Aqui, se eu parar, talvez eu não consiga acompanhar. E as coisas estão realmente acelerando. E para a gente acompanhar esse movimento de inovação, a gente precisa olhar para o futuro. Eu não sei aqui os professores da base, ou talvez do ensino superior, a Marta Gabriel é uma cientista brasileira que estuda muito sobre futuro, tendências da tecnologia. O pessoal aí da área de tecnologia, acredito que acompanha ela. Ela mostra que futuro não é achismo, não é estudo de uma teoria, não é uma bola de cristal. São tendências, são teorias que embasam. E o que nós vivemos na pandemia faz a gente... Opa, agora eu queria mostrar o ponto lá. Faz a gente perceber que há uma mudança muito rápida, né? O que ia acontecer em 15, 20 anos, o que ia acontecer em 15, 20 anos, com um evento como nós vivemos na pandemia, traz para 5 anos. E por isso que nós temos essa aceleração, né? Que nós estamos vivenciando. Então, quando a gente olha para o futuro, a gente precisa pensar nesse movimento, nessa dinamicidade da vida. Qual que é o grande desafio para a educação hoje, de todos os níveis? A Marta Gabriel vai dizer que hoje nós corremos uma tendência de termos tecnologias humanizadas, sim, porque o pessoal da tecnologia continua buscando instinto, mas nós também corremos o risco de ter humanos robotizados. E o que nós queremos para que isso não aconteça, né? Não são os robôs humanoides que vão ameaçar as pessoas, mas nós corremos o risco dos humanos se tornarem robôs. E esse deve ser a nossa preocupação em todos os níveis de ensino. Né? Criar esses espaços para a gente fortalecer essa identidade. Por que eu propus aqui trabalhar uma visão prospectiva na educação? Sim, a secretária Catiúcia falou aqui a educação em paridade dentro da sala de aula. Por muitos anos, a educação é feita sempre montada para o passado. Um professor que pega um currículo que foi construído com experiências anteriores, no passado, e ele vai passar esse conhecimento para esses alunos. Mas quando a gente fala numa evolução, olhando para os estudos de futuro, a gente não pode só focar mais nos conteúdos. Nós precisamos olhar onde estamos indo e o que é importante daqui a 5, 10, 15 anos. Num cenário que as coisas aconteciam de 50 anos, ser um professor de currículo só de conteúdo era suficiente. Num cenário que as coisas acontecem em 5, 10, 1, 2, 3 anos, isso já não é mais suficiente. Por isso que as universidades, as escolas se transformam. Então, isso é muito importante. Eu queria pedir que vocês pegassem o celular agora. O Pablo me ajuda aí. Qual que é o endereço aqui da rede, se puderem conectar, por favor?
Se alguém precisar de Wi-Fi, tem uma rede chamada DSCA. E eu vou pedir para vocês selecionarem o Google ali e colocarem a vida no futuro. E selecionarem imagem. Dê uma olhadinha que imagem que vai aparecer. Pesquisa no Google. A vida no futuro e selecione imagem. Conversa aí com quem está do seu lado. O que aparece aí? Quem não conseguiu acessar, pode mostrar para quem tem aí. A vida no futuro. O que está aparecendo aí? Coisas mecânicas, ficção científica. Coisas mecânicas, ficção científica, o que mais? O que estão vendo aí? O que apareceu aí? Tecnologia total. Tudo sim. Cidades futuristas, tudo sim. Vejam, olha a palavra que a gente colocou. A vida no futuro. Agora eu pergunto, quanto de vida tem nessas imagens? O que é vida mesmo? Vejam a preocupação da Marta Gabriel de nos transformarmos em comandos robotizados. Agora vamos fazer mais uma simulação aqui. A educação no futuro, coloca aí. A educação no futuro. Vamos ver o que aparece aí. O Pablo falou para mim, será que vai dar tempo? Eu falei, Pablo, não há o que eu fale que vai marcar tanto do que a experiência dele de verdade. E é essa mudança, professores, que nós precisamos na educação. É mais mão na massa, não é tanto só o professor falando. É o aluno experimentando, né? O que apareceu aí? Educação no futuro. É a escola que vocês querem para os seus filhos? Não tem professor? Alguém falou aqui? Não aparece professor? Que educação nós queremos? Será que é essa escola que nós sonhamos? Vamos avançar um pouquinho. O Arthur Clare, que é um dos estudos de futuro, guarde essas imagens aí, depois na hora do coffee break vocês compartilham. Tá? O Arthur Clare, que é um dos primeiros estudiosos sobre futurismo, ele diz que quando a gente fala do futuro, se uma pessoa consagrada, um idoso, alguém que pesquisou muito, vai falar sobre ele, provavelmente ele vai estar errado quando ele diz que algo não vai acontecer. Aí eu concordo com a secretária Catiúcia falou aqui que a gente tem que ouvir as crianças, os adolescentes, os jovens. Quando a gente vai falar de futuro, nós precisamos sim trazer esse conhecimento das novas gerações. Isso é muito importante. E nós precisamos sim, hoje se fala já em letramento de futuro. Tem um livro aí, Pedagogia de Futuro, Pensar, Imaginar e Cocriar. Eu vou deixar aqui algumas referências, assim, pelo tempo, para quem interessar. Esse livro, inclusive, uma das autoras é aqui em Santa Catarina, a Karina Tomeli. No livro Pedagogia de Futuro, mostra várias ferramentas para a gente discutir futuros, aí para professores de todos os níveis de ensino. É muito interessante para a gente desenvolver essa visão mais prospectiva. Não é tanto a resposta de como será, mas ferramentas para que juntos nós procuramos construir um futuro que cada comunidade, cada um dos municípios aqui, os núcleos quer. Só que para a gente fazer essa busca de futuro, nós precisamos trabalhar a nossa mentalidade. Não sei se alguém aqui conhece esse livro, da Carol Dweck. A mentalidade, que ela chama o mindset, né? Na pesquisa dela, ela mostra que existe um mindset mais fixo e o de crescimento, que são pessoas com mindset mais aberto. Quem é da psicologia aqui, não sei se tem alguém, nem todo mundo gosta da autora. Mas eu vou falar para vocês que contribui muito. Ela faz um estudo em diferentes áreas e ela faz ver que as pessoas que têm esse mindset de crescimento, elas têm esse senso de fazer parte de algo, que é um pouco do que a secretária estava propondo aqui. E isso é muito importante para as escolas. Se tem algo que a gente precisa resgatar hoje nas escolas, esse senso de pertencimento, de fazer parte. Um segundo ponto, ter essa capacidade de encontrar sentidos e propósitos. Eu faço parte de um grupo, identifico com ele e eu procuro fazer o meu melhor naquele grupo. Um terceiro ponto que ela aborda
É sim, você entender que o seu esforço faz parte do seu desenvolvimento. Isso é muito importante. Quem está aí no chão da sala de aula sabe que nós estamos precisando trabalhar isso com as novas gerações. E um outro ponto importante é entender o valor e o sentido para o que ele está fazendo. Ele precisa entender, não é só porque o professor acha o conceito importante que ele precisa aprender. Aquilo precisa fazer sentido para ele, estar ali aprendendo. A Carol Dweck mostra que quando a gente tem essa mentalidade mais aberta, a gente começa a encontrar mais sentido nas nossas práticas. Mas aí, como nós lidamos? Bom, eu tenho uma mentalidade mais aberta. Fala assim, que a mente humana é como um paraquedas, né? Quanto mais aberto, melhor. Eu tenho essa mentalidade mais aberta, mas como eu ajudo o outro? Porque, como a Catiúcia comentou, é uma mudança de dentro para fora. Eu não posso só convencer o outro, precisa fazer sentido para ele. Toda vez que nós nos deparamos com a inovação, a gente tem essas três práticas. Né? Ou a gente estagna, ou a gente acha isso banal, ou nós realmente inovamos. Geralmente, quando tem uma inovação, uns 20% começam a notar. Isso aqui não é exato, tá? É próximo. Uns 80% ficam vendo no que vai dar. Depois desses 80%, uns 60% aderem, uns 20% fica mesmo. Então é normal, tem resistência. Nem todo mundo tem uma mentalidade tão aberta, mas faz parte do processo. É nessa evolução que nós crescemos. O importante é os gestores que aqui estão, todos que estão apresentando aqui, é que a escolha de quem está na gestão é realmente para inovar com sentido e propósito. Não inovar numa onda de inovação, mas que aquilo faça sentido. E aí, por muito tempo, eu vi os professores nesse dilema, seja na educação básica, no médio, no superior, como que eu inovo, como que eu faço? Brigando, às vezes, por uma ideia, por uma proposta. E eu comecei a observar, mas tem que ter um jeito da gente encontrar esse equilíbrio. E aí, uma das coisas que eu fui percebendo ao longo do tempo é que a gente não precisa jogar por fora o que nós acreditamos para fazer inovação. A gente pode, de um lado, ó, aqui nas duas mãos, né? Um lado eu trago aquilo que eu já acreditava, aquilo que eu já trabalhei, e do outro eu vou trazendo inovação, eu vou trazendo uma nova ideia, um novo projeto. E nesse momento eu vou conseguindo inovar sem me desgastar. Eu que estou lá no Paraná, a ponto de sair uma notícia dizendo que a professora perde a vida por causa da inovação. A gente sim precisa ter cuidado, a gente precisa ter coerência com os ambientes, com os espaços, mas também há movimento de dentro para fora. Então, eu vou vendo aquele cenário e vou decidindo o que eu vou inovar aqui, o que eu vou buscar. Talvez esse seja um dos maiores desafios e um dos caminhos possíveis para a educação hoje. Especificamente aí o pessoal do ensino superior, né? Para que nós trabalhamos hoje no ensino superior? Nesse livro Rui Fábio, eu faço uma crítica interessante, né? Vocês veem aí que é alguém com o celular como se estivesse voltando, né? Regredindo. E aí, ensino superior para quê? Então se discute hoje mudança. É para formar um profissional generalista? É para ser um especialista? Qual que é a função? E o Rui Fábio vai dizer que precisa formar um profissional nexialista, que é aquele que vai entender o nexo, o sentido entre as coisas, que vai realmente conseguir conectar todas essas mudanças de tudo que está acontecendo aí. E aí nós chegamos nessa era da IA, inteligência e intersecção entre a inteligência artificial e o ser humano, que é um pouco do que eu estou pesquisando hoje no meu doutorado. Então, o que vai pertencer à IA, o que vai pertencer ao humano? E como nós vamos caminhar nessa evolução? Na sala de aula, uma vez nós tínhamos o professor com conteúdo e o aluno. Hoje a gente tem ainda inteligência artificial para utilizar. A gente quase pode falar que já estamos evoluindo lá no ensino superior, principalmente numa tríade pedagógica, né? Todo tema que eu estou trabalhando, o aluno está pesquisando sobre, está buscando esse conteúdo. Né? Então, como vai se dar essa evolução? Fala-se hoje no segundo cérebro, né? Utilizando
A IA, como o segundo cérebro nosso, tem muitas habilidades que nós não vamos mais usar tanto. Aí quem é resistente fala, mas a gente vai envelhecer, mas a gente vai deixar de usar. Lembra lá na era industrial, quando as pessoas deixassem de fazer tanta força? Aí falava, meu Deus, as pessoas vão ficar frágeis. O que surgiu? A academia, fazer musculação, né? Nem estamos vivendo o auge da era da IA e já temos academia de cérebro, né? Para estimular, aprender a pensar. Então, não, essa evolução é necessária. Por outro lado, nós temos que trazer para o humano aquilo que é importante. O que a IA não vai poder fazer? Vai poder trabalhar o sentido. Isso é próprio do humano. Então, o convite aqui, para ir finalizando, é que nós possamos trabalhar esse sentido. Trazer algo que é muito presente, próprio do ser humano. É que, dentro da escala evolutiva da natureza, só nós temos, que é a nossa consciência, o nosso sentir, a nossa alma, a nossa razão, seja o nome que quiserem dar, que é específico do ser humano. Aqui, o Mauro Pérez chama de termômetro, né? Que a gente seja capaz de, na educação, na escola, no nosso trabalho, levar a nossa alma, levar o nosso sentir, a nossa essência. E é esse o convite que eu tenho para deixar para todos nós que estamos aqui. Nos conectarmos e abraçarmos as nossas transformações. Esse é o movimento que a educação precisa pensar. E aí eu digo que a gente precisa mais aqui agora, precisa olhar para o futuro, mas trabalhar no aqui agora. O que faz sentido? Menos passado e um pouco mais de futurismo. No futuro, eu acredito que a gente equilibra. Né? A gente precisa de IA, mas a gente também precisa de conhecimento ancestral dos nossos antepassados. A gente precisa um pouco menos de razão e mais de intuição. Essa é a capacidade que o ser humano tem. Intuição, que nós podemos passar a usar cada vez mais. Mais consciência, menos cópia, mais criatividade. Fiquei muito feliz aqui na UDESC, vendo o laboratório de motivação, né, que a gente estimula os estudantes daí a criar possibilidades. Menos discurso e mais exemplo. Os alunos aprendem com o nosso exemplo. Professores, não é o que nós falamos, é o que nós fazemos. Né? Mais autocuidado e mais amorosidade. Todos os níveis do ensino, né? Precisamos trazer. O Mário Cordello diz, os alunos não são mais os mesmos. Estranhos é constatar isso e continuar fazendo o mesmo. Se não são mais os mesmos, como que nós podemos trabalhar o que a Elaine Schlemmer da Universidade da Unicino chama de educação online? Essa educação que está ligada à vida e ao digital, integrando isso. Não há como fugir. É uma evolução que nós temos e que está aí. E o José Pacheco, ele trabalha o Livre Inovar e assumir um compromisso ético com a educação. Ele fala da importância de superarmos esse paradigma institucionalista, que eu falei da educação do passado, e trabalhar o paradigma da aprendizagem, que não é mais nem centrado só no aluno ou no professor, mas é centrado na relação, né? Centrado na capacidade de nos relacionarmos e junto encontrarmos respostas os desafios que nós temos hoje na nossa educação. Então, para finalizar, eu vou passar essa parte aqui. A gente encerrar, que vem 1 minuto aí para fechar. E eu queria muito parabenizar o UDESC aqui pelo movimento, o Gastão Bachelard, né, de criar esse campus, a estrutura toda. O Gastão Bachelard fala do livro A Poética do Espaço, que o espaço convida a ação e antes a imaginação do trabalho. Na minha pesquisa de mestrado, professoras, eu pesquisei o quanto o espaço educa. Esse livro está publicado pela CNV de Curitiba, não vai dar tempo de falar sobre ele, quem tiver curiosidade depois pode olhar. Ou, de alguma forma, até online, se conectar aí com as redes para compartilhar essa pesquisa e ver o quanto isso é importante. Então, o espaço ele faz parte da ambiência. Nós, cada vez mais, precisamos evoluir para esse foco triplo da educação, que é eu, o outro e o entorno. E entender que nós, professores, não podemos cair na arrogância de saber, mas que temos também que praticar a elegância de não saber. Na era da IA, professores, não tem mais como saber de tudo.
Isso é fundamental para nós, todo ser humano. Nós somos somente humanos, né? Vamos fazer o nosso melhor nas condições que temos. Né? E o destino, então, depois eu deixo para o debate. A Margaret Wade é uma professora americana, aí ela tem vários livros publicados sobre liderança, e eu acredito que a pérola que eu deixo para essa tarde. Pergunte-se o que é possível e não o que está errado. Muitos anos a educação ficou olhando o erro que o aluno faz e apontando o erro para ele melhorar. Mas o que é possível aqui? Né? O que ele pode aprender? E para encerrar, essa frase que eu deixei no livro Docência do Divã, que é da Karina Tomelin, ela, cada período ela aprendia um professor para fazer um diálogo, eu participei de um dos capítulos dela. Em tempos desafiadores, como os que nós estamos vivendo hoje, um convite: aprenda, desaprenda e reaprenda. Precisamos aprender continuamente. E, de vez em quando, pare, respire e se inspire. Essa é a minha mensagem. Obrigada a todos. Obrigado. Quero ler as palavras e passamos imediato, então, à professora Patrícia, secretária adjunta da Educação do Governo do Estado. Boa tarde a todos. Então, se todos acolhidos, a gente não conseguiu apresentar todos na entrada, mas antes de eu começar a minha fala, eu queria parabenizar o DESC, na pessoa do Marinho, na pessoa do Pablo, que desde o primeiro contato foi um contato de muito respeito e de muito afeto. Eu não acredito que a aprendizagem aconteça se não tem afeto. E vocês tiveram afeto conosco, seja a Caju, que fez os primeiros contatos com vocês e comigo. E se vocês nos tratam assim, é porque vocês tratam os estudantes de vocês assim e os profissionais de vocês assim. E quando na exposição que o Pablo apresenta para mim das fotos, o destaque é essa exposição do nosso guarda da noite. E quando ele me mostra com muito orgulho aquela exposição dos céus que ele tira, e o brilho do Pablo, o olhar do Pablo dizia, ele valorizou o guarda da UDESC. Então, não é sobre escrita apenas, não é sobre títulos, é sobre fazer a diferença na vida das pessoas. E vocês estão fazendo. Eu fiquei emocionada quando o professor, né, e o diretor de um centro valoriza, independente da função. Nós não somos, nós estamos no cargo. E quando você está no cargo, você tem que ter muito respeito com quem hoje está aqui sentado, porque amanhã nós que estamos ali. Então, eu me senti, Pablo, de coração, eu me emocionei quando você valorizou o guarda. Para isso que a gente está aqui. Prefeito, que honra! É a palavra de palmas. Que honra ter um prefeito que vem assistir e que se preocupa com a educação, não é verdade? Estou muito feliz em ter as coordenadoras, supervisoras, integradoras da CRE, a universidade, professores, e 25 anos de magistério, né? Eu vou falar de onde eu falo. Eu comecei a minha carreira enquanto atendente universitário, depois eu fui recreadora de maternal, professora da pré-escola, alfabetizadora, professora de terceiro e quarto ano, alfabetizadora de jovens e adultos. Aí eu passei no concurso, eu sou coordenadora pedagógica, fui diretora em 2 unidades por 8 anos e fiquei 13 anos na Secretaria de Educação de Blumenau, desses 8 anos enquanto secretária. E quando o prefeito, na época, Napoleão, me convidou, ele disse que eu queria que eu fosse a secretária, eu disse, quero fazer a diferença na primeira infância. Porque se a gente não acreditar na primeira infância, e não é a Patrícia falando, a gente não vai mudar a vida das pessoas. Então, eu fui muito grata, eu passei por 3 prefeitos, sempre deram essa autonomia, e aí o governador Jorginho Melo me convidou para assumir a Secretaria de Junta junto com o professor Simadon, e agora estou enquanto secretária de Junta da professora Serena, então logo eu devo assumir um novo desafio também, mas independente
independente por onde a gente perpassar, com muito amor e respeito às nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos, né? Senão, eu digo, nem vale a pena da gente estar aqui. Tá? Essa acho que não é a minha. É na amarelinha, né? Isso, educação em movimento, diálogos e inovações. Eu trago aqui a nossa secretária Luciana, que assumiu recentemente e assumiu, né, meninas, com toda a força de vontade. A gente tem feito um trabalho maravilhoso lá. Rapidamente, né, da onde eu falo, hoje nós temos 1.038 unidades, num total de 522 mil estudantes, e perpassando nas 38 regionais que a gente tem. Aqui é uma proposta que, quando o governador chamou para estarmos assumindo, e o que eu falei para ele? O estudante ele tem que ser de Santa Catarina. E eu sentia muito isso, porque a minha experiência era de município. Fiquei enquanto secretária 8 anos e tive a oportunidade de ser presidente da Undip 4, que ficava na coordenação dos 295 secretários de educação. E eu senti uma dificuldade muito grande da rede municipal com a rede estadual e a distância do ensino superior. E aí eu falava para o governador, a gente precisa ter esse sentimento de pertencimento que, independente da rede privada, da rede municipal, estadual, são estudantes de Santa Catarina. Eu sou oriunda de escola pública, só estudei em escola pública, meu filho estuda em escola pública porque eu acredito na escola pública. E aí eu dizia para o governador, o que a gente vai fazer com que a rede estadual se aproxime da rede municipal? E aí eu percebi que muitas vezes os secretários de educação não davam essa abertura para as coordenadorias. E aí as meninas estão aqui, vão poder depois também relatar, para dizer que é uma verdade que a gente sentia. E aí a gente foi para as coordenadorias e no primeiro momento que a gente chegou, eu disse, meninas, todas, até julho nós temos que visitar todas as escolas. Eu não acredito que qualquer pessoa que esteja à frente de uma política pública de governo, que é o nosso caso, consiga ficar no gabinete. Né? Então, em menos de um ano, nós estivemos nas 38 coordenadorias e as coordenadoras tiveram que visitar todas as escolas. Por quê? Como você vai dirigir algo? Como você vai construir políticas públicas se você não está próximo? Você precisa ouvir as pessoas. Não é uma diferença de escutar e ouvir. É fazer a diferença. É fazer sentido. E aí, quando a Secretaria de Estado da Educação começou a sair do prédio, porque aquela figura do prédio de Florianópolis é apenas uma estrutura. Não é verdade? Se hoje aquele prédio vir à tona, tudo vai continuar nas escolas. Quem faz a diferença é quem está na escola. Não é verdade? Então, esse cuidado a gente precisa ter. E aí eu quero pegar a fala da professora Katiuska e da professora que também trouxe na segunda fala, a maior dificuldade da educação, e aí eu vou falar dos meus 26 anos, é que quem chega quer fazer tudo. Gente, respeito na história de quem construiu. A educação não é moda. Agora é a hora disso. Agora, o respeito à história de quem construiu. Impossível que na troca de governo, de prefeito, de secretário, de reitor, de diretor, tudo se vai. Não. O respeito à história. Por quê? Amanhã você pode voltar. E aí, quando a gente diz que o movimento, a educação ela é cíclica, sempre tem algo de muito bom. E não pode ser tudo que esteja errado. E por isso que é a maior dificuldade da educação brasileira. O Brasil hoje é um dos países com maior e melhor legislação, mas é o que não consegue cumprir. A legislação brasileira é muito boa da educação, mas a gente não consegue. Então, a nossa maior dificuldade é, muitas vezes, muitas escritas, muitos trabalhos e publicação. O trabalho científico ele existe, ele precisa, é necessário, mas a gente precisa colocar em prática. Senão, fica ali os documentos na gaveta, e aí a criança passa e ela chega na universidade e não aconteceu a aprendizagem. O foco de qualquer profissional de educação precisa ser a aprendizagem do estudante. O centro tem que ser a aprendizagem do estudante, seja na educação infantil,
seja no fundamental, seja no médio, seja no superior. Quando um diretor de escola, quando um diretor, um reitor da universidade, qualquer ação que ele for fazer, o planejamento do centro tem que ser a aprendizagem do estudante. Porque se não for a aprendizagem do estudante, algo está errado. Seja pensar em valorização do magistério, seja pensar em infraestrutura, o foco tem que ser a aprendizagem do estudante. E para acontecer a aprendizagem do estudante, a gente precisa ter um profissional bem idealizado ou nesse período de aqui. E aí a gente traz, quando a gente fala em inovação, o regime de colaboração. O que seria esse regime de colaboração? Eu trouxe só alguns exemplos aqui. Quando a gente está à frente, você não pode fazer política de governo. O governo vai embora. A Patrícia vai embora, o governador vai embora, as coordenadoras vão embora. É política de cidade. O prefeito está aqui, né? Nós lá enquanto Estado. Você tem que fazer política de Estado. Você tem que fazer política de cidade. Que ela fica. Política pública fica. Se for política pública partidária, ela vai. Se ela não fizer sentido, ela vai. Então, a gente precisa pensar nas pessoas da cidade, nas pessoas do Estado. Então, só trago aqui para vocês, a gente construiu a política de alfabetização em regime de colaboração com os municípios. Não é uma política de alfabetização do governo do Estado, é do Estado. Não é só das escolas estaduais. A política de educação escolar, a articulação com os municípios, porque não dá mais para nós acharmos que aluno da rede estadual é diferente da rede municipal. Mesmo que a gente tenha um processo de municipalização independente, o secretário de educação, a universidade precisa dialogar com o Estado. E o Estado precisa ter a humildade. E aí eu digo, a gente tem um time muito bom, porque eu me orgulho muito. Eu digo, não há relação sem humildade. A gente precisa se aproximar dessa pessoa. E aí eu vejo assim, quando me toca de chegar nesse prédio lindo, né? É maravilhoso, mas ele se torna mais maravilhoso ter esse afeto de vocês. Eu não tinha conhecido o professor Marinho, mas de cumprimentar, mas essa relação e esse cuidado, eu tenho certeza que não é só no dia de hoje. Desde a hora que eu cheguei, que eu já fui fazer uma visita numa escola, já fui na coordenadoria, é só elogios para esse professor Marinho. Aí já vem o reflexo do Marco, eu já conheci a diretora de ensino. Isso é muito leve. A educação é leve. Quem trabalha na educação sabe que a educação não é leve. Mas a gente precisa tornar os espaços. Senão, é muito difícil. Aí eu trago aqui para vocês também. Quando a gente fala em inovação, uma das dificuldades que a gente tem muito grande é o quê? Nós temos hoje muitas avaliações, a gente tem um sistema, a gente tem tudo, inteligência artificial. Aí eu trago 2 exemplos aqui. A educação na palma da mão e o sistema Boa Vista. Hoje a rede estadual, o que vocês quiserem, se hoje a Angelita, lá de Ituporanga, quiser saber o que o professor dela, de língua portuguesa, planejou na aula, ela consegue através do Boa Vista. Só estou dando um exemplo que quando a gente fala em inovação, não é só em ferramentas tecnológicas. De nada vai adiantar nós termos estes 2 sistemas que hoje são referências nacionais se nós não soubermos usar os indicadores. Hoje a maior dificuldade é nós termos os resultados e não fazer nada com eles. É a avaliação sobre a avaliação, mas o que eu vou fazer com o diagnóstico daquela avaliação? Eu tenho avaliação de larga escala do Ministério da Educação, eu tenho avaliação interna, eu tenho avaliação institucional, eu subi as 2 escadas e dizia, participe, avaliação institucional do UDESC. O que o UDESC faz com essa avaliação, com o resultado da avaliação? Então, a gente tem que ter um cuidado, o equilíbrio é tudo. E as 2 professoras trouxeram no início da sua fala. Nada que não seja um equilíbrio vai dar certo. Pode ter certeza. Não adianta ter essas ferramentas se eu não souber usar os resultados. A gente precisa ter um tempo hoje, né? Por mais que a gente esteja acelerado. O que eu vejo? Eu participo da comissão da nova avaliação
do SAEB, do SAEB já era para ter terminado, o SAEB já tem 30 anos, que é a avaliação de larga escala da educação básica, vocês têm o ENAD na universidade, e a nossa maior dificuldade é resultado sobre o resultado, porém, o que se faz com esse diagnóstico? Então, a gente tem que ter o cuidado, enquanto secretários, a partir do momento que você queira ter um diagnóstico que é fundamental, não há planejamento sem diagnóstico, mas a partir desse diagnóstico, o que você faz, seja como professor da primeira infância, seja do ensino superior, e aí eu trago aqui algo muito importante, talvez a universidade não seja tanto, mas para nós, da Secretaria de Educação Estadual e Municipal, a atuação dos órgãos de controle. Hoje, seja Ministério Público, seja Tribunal de Contas, nós precisamos chamar eles para a nossa vida. Não dá mais para nós acharmos que a gente vai fazer tudo sozinho. É fundamental chamar o órgão de controle e chamar a família. Quem assistiu hoje pela manhã, o jornal dizia: professor foi agredido por pai. Na rede estadual, nossa, lá de Florianópolis, um pouquinho. E aí eu digo para vocês, nós estamos com 1.024 ações de violências escolares até o momento na rede estadual no dia de hoje. E eu vou dizer para vocês que mais de 50% é devido à educação familiar. E aí a gente nem vai entrar nessa ação agora. E aí a gente tem que parar de culpabilizar. A educação é a única política pública que todo dia ela tem o estudante. A saúde a gente tem quando está doente. A assistência quando necessita. Nós temos todos os dias, no mínimo, 4 horas, alguém da família conosco. Porém, a gente não tem que resolver tudo. A educação precisa parar de achar que ela vai resolver tudo, porque ela não vai dar conta da mensagem. A educação precisa encaminhar e não resolver. A educação não pode ter atendimento clínico. Não cabe à educação resolver situações que não são dela. Nós estamos pegando para nós. E a minha discussão muito grande. Eu estou, além da frente do SAEB, eu estou à frente do PNE, eu estou à frente também do MEC, que é o valor que a gente recebe por estudante no Ministério da Educação. E nós falávamos com o ministro Camilo, há 15 dias atrás, a gente estava no colegiado dos 27 secretários e eu falava para o ministro. Eu falei, ministro, desculpe, eu não quero ser mal interpretada, a falência da educação está na educação especial. Falei para todos os meus colegas, eu não estou falando que a gente não tem que ter inclusão, a gente necessita da inclusão. Mas essa inclusão não pode ser a exclusão dos professores. Os nossos professores estão ficando doentes. Foi mudada a resolução 050 no final do ano, e nós estamos mudando a nossa resolução de educação especial. Se eu estou fazendo um parênteses aqui, quando eu digo que tudo cai no colo da educação, se nós, agentes públicos, não tiver vez e voz para a mudança, nós vamos continuar tudo caindo no colo da educação. A inclusão hoje, eu digo que é uma dificuldade, não é falência financeira, jamais. Porque a educação nunca vai ser gasto, a educação sempre vai ser investimento. A educação nunca vai ser gasto, a educação sempre vai ser investimento. Mas a falência dos professores que estão ficando doentes. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a educação especial, que não tem muito na universidade, mas tem na educação básica, porque se nós não olharmos com cuidado, nós não teremos mais professores saudáveis. E aí, perfeito, eu digo que é uma ação que a gente tem que pensar em conjunto. Ou a gente tem a coragem, eu estou à frente dessa comissão da educação especial no Estado e no Ministério, ou a gente não vai ter mais professor saudável para trabalhar com os nossos estudantes. Vou passar rapidinho, acho que já deu até. Eu trouxe aqui da Universidade Gratuita, que sabe que a gente tivesse o UDESC em toda Santa Catarina. Eu digo, a gente tem a Universidade Gratuita, um programa de desenvolvimento, foi agora tentaram lançar a universidade, não somos 18 mil, e aí eu digo para vocês, né, que se a gente pudesse ter esse acesso gratuito para todos, de uma maneira onde a gente pudesse acreditar nas pessoas. Então, isso é algo que a gente vai conseguir também virar a página.
E aí, rapidamente, eu trago aqui os rumos da educação para o novo Plano Nacional de Educação. Gente, é muito sério. Quem daqui participou das CONAIs, quem daqui participou dos movimentos, vai acontecer agora, né? Tem um ponto focal de cada município no PNE. O novo plano não pode ser um plano de gaveta, não pode ser um plano que não seja execuível. Simplesmente o Ministério, e aí eu não estou falando de governo, não estou falando de partido, o outro plano não teve financiamento. Sem financiamento não adianta ter meta, não ter estratégia. Não tem como penalizar um prefeito ou um secretário de educação se não pensar em financiamento. Então, a gente tem brigado muito ao Ministério da Educação, e aí eu vou dizer que o Camilo é um ministro que ele ouve, ele já foi secretário de Educação, ele tem uma linha assim de ouvir, e ele sabe das nossas angústias. E o que o FNDE fala? Né? O FNDE fala o quê? Enquanto a relatora, que é a deputada Tabata, ela disse, enquanto o Ministério da Educação não falar quanto custa, o Plano Nacional de Educação não será aprovado no Senado. Isso é muito importante. Parece um pouco chato, mas eu aprendi na minha vida que se é para você sair de casa, é para você fazer parte das situações. Então, quando tem um GT, quando tem algum movimento, lá está a Patrícia inscrita. Porque você tem que estar. Não dá para reclamar de fora. Tem que estar dentro. E aí eu olhava, os deputados, os senadores, e aí eu ouvindo a Tabata disse, a Tabata falou, eu não vou aprovar o PNS se eu não souber quanto custa o PNS. E nunca ninguém parou para pensar. Sempre foi aprovado o plano, primeiro que a gente teve, mas quanto custa? Não é verdade? E aí depois não é só penalizar. Vamos lá. Então, que a gente possa ter esse cuidado, que é algo da nossa educação. Né? Rapidamente, eu não acredito em inovação sem escutativa e sem construção coletiva, que é o que as duas professoras colocaram. Então, a gente vem a um encontro, né, de tudo que a gente falou, mas o ponto é dizer, não é sobre a fala, é sobre o exemplo. É sobre valorizar o guarda da Unesco com a exposição das fotos dele. Isso eu vou levar para a vida, né? Porque não é falar, é sobre ter a coragem de dizer, não, na UESC do campus aqui no Vale de Ibirama, a gente valoriza todas as pessoas. E aí, para finalizar, eu trago uma frase aqui. Não existe educação de qualidade sem uma gestão comprometida, inovadora e humana. Aqui eu deixo os meus contatos e dizer para vocês que na nossa vida só faz sentido quando a gente toca o coração. Se não toca o coração, não faz sentido. E todo dia, quando eu saio de casa, eu penso, que sentido eu deixei na vida da pessoa? E vocês também. É isso que a gente tem que fazer a avaliação, independente da função. Quais foram as memórias que vocês deixaram na vida das pessoas que vocês passaram? Quando hoje perguntar que memória o Marino deixa para vocês, e vocês também deixam memórias. Que essas memórias que vocês deixam em qualquer função, seja de estudante, seja de professor, de reitor, de prefeito, faça sentido na vida das pessoas. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Bom, como se disse aqui, né, é muito mais importante fazer do que falar. Porque quando ela fala em tocar as pessoas, em 2 minutos ela me fez chorar. Então, eu vou dizer. Muito obrigado pelas palavras das 3, né, muito rico. E agora, pessoal, a dinâmica é a seguinte: a gente vai ter uma meia hora, né, de conversa mesmo, de perguntas, de bate-papo. E eu peço para quem tem interesse, eu vou deixar o Rafael tá aqui com o microfone. E para quebrar o gelo, eu vou fazer uma pergunta. Tá? E a pergunta, eu tinha algumas aqui, vou escolher uma, e tem muita relação com o que foi falado por todas, mas principalmente agora com a Patrícia. Eu levantei alguns números essa semana e, além do aspecto pedagógico, né, a gente tem alguns desafios hoje, principalmente na escola básica, de violência, de disciplina,
E hoje, coincidentemente, eu estava vendo o jornal quando saí de casa e pensei, pá, aí, ó, né? Isso realmente é uma realidade e é uma realidade muito base, que embora tenha muita causa na família, mas é aquela questão da transferência, né, que a gente já viu falando, que um vai transferindo para o outro a responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, vou fazer uma pergunta que é um pouquinho polêmica, mas baseia-se um pouco num vídeo que até o próprio governador, Jorginho, divulgou nas redes sociais, né, agora, em 1 ou 2 semanas, que ele estava visitando o Japão, né, e é sobre o ensino básico no Japão. E a gente vê que não é só no Japão, na Suíça também, em outros países, que o modelo de ensino básico ele é um pouco diferente, ele é menos conteudista e preza por comportamentos, até por atividades domésticas, e é diferente, é um modelo diferente. E aí eu queria saber de vocês, a opinião de vocês, o que vocês acham do modelo brasileiro hoje. Será que o modelo que a gente tem é o caminho correto? Ou será que a gente tem que buscar um modelo diferente? Será que esse caminho um pouco diferenciado desses países que fazem a educação de uma forma um pouco diferente, a gente não teria que adequar alguma coisa? Enfim, o que vocês acham disso? Vou começar, porque eu não assisti o vídeo, então vamos ver. Eu digo a vocês, na minha compreensão que eu venho elaborando, tudo vai ser válido na sala de aula quando houver intencionalidade pedagógica. Bom, se o professor souber o que ele fará com o seu estudante, em qualquer nível de ensino, né? E aquilo promover a aprendizagem significativa, a gente pode propor qualquer atividade, não qualquer no sentido negativo, de variedade, se houver uma intencionalidade pedagógica. Por isso, que se o professor for bem preparado, ele não arrisca no senso comum. E aí, defendo de novo a lógica do terceiro espaço. Hoje de manhã nós atendemos o professor Rosiane, que é a minha coordenadora lá, e nós conversávamos com ele, e é um professor super jovem, se assume uma sala de aula, fez magistério há um tempo, e veio para Ibirama por causa do UDESC. Ele gosta muito da sala de aula, ele gosta muito de criança. E eu percebi nele uma disponibilidade, sabe? Uma disposição em ser professor. Mas esse professor, ele não consegue. Porque ele não tem se alimentado das relações de docência. Embora ele tenha feito magistério há alguns anos atrás, hoje ele vai para uma sala de aula que aquilo que ele aprendeu há alguns anos atrás, não se, abre aspas, retroalimentar disso, ele não vai identificar a intencionalidade pedagógica, né, dos seus fazeres. Este é um exemplo que me faz pensar. Não adianta nós nos constituirmos professores se nós não estivermos envolvidos com processos de aprendizagem com os outros. Então, o tempo de pensar as práticas, talvez, é a chave para que nós não tenhamos professores doentes. Nós não podemos mais cair na lógica do professor técnico, treinado. É isso que nós precisamos desviar, e é sobre isso que é a intencionalidade pedagógica. Então, no meu ponto de vista e na minha compreensão de docência, se houver significado, vai ser claro. Se emparedando as práticas, dando esses estudantes a construir significado sobre o que fazem e como fazem. Legal, concordo. Eu não vi o vídeo, mas tem um documentário que passou há muito tempo atrás, que é Escolas Inovadoras. E eu, como sempre fui muito curiosa, eu assisti todo o documentário. Era um documentário que ia assim, conhecer diferentes escolas pelo mundo e ver o que essas escolas inovadoras tinham de diferente. E após acompanhar toda essa série, eu vi várias coisas muito interessantes. Uma delas é esse exemplo que você deu. Muitas dessas escolas, elas têm um envolvimento muito grande com a comunidade.
por isso que na minha fala eu falava que hoje a gente está na era da IA, e aí, claro, a educação básica vai usar menos a tecnologia. Você viu que eu fiz uma prática, uma vivência, enfatizando o ensino superior não tem como fugir das tecnologias, porque é o que as pessoas vão encontrar no mercado de trabalho. Nós temos que utilizar esses recursos. Faz parte da formação. Então, a gente precisa de IA, mas a gente precisa do conhecimento ancestral, que é um conhecimento aprendido com os avós, né? Com uma receita, não sei, eu não vi a reportagem, mas esse documentário Escolas Inovadoras trazia muito avós para a escola, os pais para a escola, para ensinar, para aprender esses conhecimentos das gerações anteriores, como a secretária falou antes, né? Valorizar a ancestralidade, valorizar quem veio antes e aprender a partir daí. Então, sim, as novas gerações vão nos ensinar tudo digital, mas as gerações que nos precederam vão ensinar muito sobre a vida, para não transformar a vida naquela cor cinza que vocês viram lá na pesquisa que fizeram no curso. A vida é da cor que a gente pinta. E os ancestrais, as pessoas que nos antecedem, têm muito para nos ensinar. Então, sim, a gente precisa ajudar as novas gerações a respeitar isso. E aí está o engajamento, transformar a escola num senso de comunidade, que todos pertencem. Se eu pertenço, eu vou gostar de estar ali. Logo, eu não vou adoecer, eu vou encontrar sentido de estar aí. Logo, o aluno vai respeitar o professor. Eu sempre falo, se nós, professores, descobrirmos o valor que nós temos, começando por nós, não querer exigir isso dos pais ou dos alunos. Primeiro, a gente começa por nós. A sociedade certamente vai referenciar muito o professor. Que hoje a gente está vivendo uma crise na educação, justamente por essa falta de consideração, de valorização dos que nos antecedem. Então, sim, faz muito sentido trabalhar essas práticas dentro da escola. A escola é vida, não pode ser emparedada. Né? Ir para a escola. Esse documentário mostra muito o contato com a natureza, ir para outros espaços. Né? Então, muito importante. Deixa eu só complementar a tua fala. Mesma linha, tem um documentário chamado Escolarizando, que são iniciativas outras de escolarização dos contextos, né? E eu penso muito, sabe, Patrícia, quando a gente discute, sobretudo do transbordamento das funções da escola, a gente não pode, mas a gente não dá conta, né? E a escola não é a salvação da sociedade. Ela é o caminho, ela é o meio, mas não depende só dela. Isso é muito importante na tua fala, quando tu pontuas, porque talvez é sobre essa pressão que a escola vem sofrendo, que eu digo a vocês que o caminho é nós nos unirmos enquanto contextos de aprendizagem com a universidade, para que os professores se sintam apoiados e não sozinhos na religiosa de educar. Isso traz que, quando eu digo que tudo cai no pau da educação, vamos fazer um projeto, bota na educação. Vem, vamos fazer mais, tudo vai para a educação. Né? E aí o que fica de aprendizagem de sentido fica de lado. Concordo com as meninas, né, com as professoras, quando a Catiusca coloca que tudo tem que ter intencionalidade, para a criança sempre vai ser livre, mas para o professor não. A criança, um exemplo, eu vou pegar a brincadeira, né? A brincadeira para a criança é livre, mas para o professor nunca pode ser livre. Sempre tem que ser intencional. Isso é na alfabetização, é no ensino médio, é no ensino superior. Todos os momentos que sejam livres, eles têm que ter intencionalidade para o professor. A intencionalidade da disciplina, que é da limpeza, o vídeo, o que o vídeo traz, né? Que na China as crianças precisam limpar a sala de aula, dinheiro, e há uma crítica muito forte. Primeiro que depende do ambiente e da cultura, né? A cultura e a concepção. Quando você fala de cultura, é o respeito que você tem por aquele movimento. Mudança de cultura não é da noite para o dia. Não adianta a gente chegar hoje aqui e fazer nas escolas estaduais, que vai ser visto como uma retaliação. E aí eu vou além da intencionalidade. Concordo, eu acredito muito, e além da intencionalidade eu vou para as relações. Enquanto professora que eu fui, eu nunca tive uma dificuldade com disciplina quando eu tinha uma relação com o estudante. Quando você cria relação com o estudante de afeto, o respeito é maior. Isso a gente pode olhar para a nossa casa.
Na verdade, quando você tem uma relação de afeto com as pessoas, existe o respeito. Quando perde-se o respeito, não tem mais relação de afeto. Então, eu sempre parto do princípio dessa relação de afeto, que ela não dá conta. Eu concordo, né? Se um professor tem intencionalidade, por que ele vai fazer a limpeza da relação? Por que ele vai fazer? Eu não vejo problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum. Mas que faça sentido naquele planejamento do professor e para a vida do estudante. O microfone está com o Rafa. Quem quiser fazer pergunta, acho que agora é a hora de vocês participarem. Vamos lá. Pode fazer pergunta direcionada para uma das três. Pode fazer pergunta aberta, como vocês preferirem. Boa tarde a todos. Sou o professor Moacir, fui gerente de educação, secretário, diretor, então a gente tem uma ansiedade extrema, tão importante. E eu gostaria de ouvir, parabenizar o professor, né, a Patrícia, pelo excelente trabalho frente à educação nesse período. Como a gente vive lá no chão da escola, eu estou hoje supervisor, e a nossa angústia é: o professor está sendo qualificado hoje nas universidades, no ensino superior, porém ele está chegando na escola com muita dificuldade de gestão de sala, mesmo o aprendizado, né? Mesmo como mediar os conflitos de sala, e está adoecendo, está se afastando, mesmo jovem na educação, ele deveria estar chegando com todo o gás, com toda a energia, com todo o amor, com toda a paixão, mas ele está chegando sem se sentir pertencente àquela cidade, àquela escola, e a tendência dele sempre é fugir daquilo. São pessoas que chegam amargas de vencido, que chegam revoltadas, que não entendem a diversidade, que ele tem que entender e compreender que somos diferentes, somos únicos. O que a minha pergunta é, professor Pablo, as professoras, o que o ensino superior está vendo sobre a possibilidade de, nessas formações, trabalhar um pouquinho mais o professor como humano, como entender as pessoas e não chegar na escola com esse princípio técnico e de, eu bem assim, complexo, que é juiz promotor, de condenar. Posso começar? Já olharam para mim que é por isso superior. Então, é o que me move, né? É bem desafiador, professor, porque assim, vejo tantos jovens, mais jovens que nós, professoras, e que eles chegam com alma já como se fosse um professor no final de carreira. E eu olho e penso, gente, mas eles estão começando, né? Então, é bem desafiador. Sabe por que a gente tem esse sintoma de estar professores doentes, com estresse? Porque a sociedade está doente. E a gente é reflexo do que tem que mudar. Mas eu não vejo isso como um sintoma ruim. Eu vejo isso como uma possibilidade da gente passar a viver um novo ciclo na educação. E eu acredito muito nesse novo ciclo. Por isso que eu trouxe aqui essa visão prospectiva. Toda crise ela é uma oportunidade. E a gente está na educação, eu falo assim, é um passo de descobrir que não é só o conteúdo. Nos séculos passados, décadas passadas, só ser professor conteudista era suficiente. Hoje não é mais. A gente tem uma conexão na sala de aula, professores, que ela passa para além do conteúdo, que é uma conexão na magia do encontro. Lembra que eu falei para o Franco Tri? Eu, o outro e o entorno. Então, anos atrás, eu ia para a escola e eu aprender tudo que tinha ali era uma garantia de sucesso. Hoje, eu posso ter acesso de outras formas, mas tem uma conexão que acontece na magia do encontro com o outro. E que, às vezes, nós, professores, nos tornamos tão tarefeiros ou auleiros e a gente esquece. Essa magia ela acontece no encontro com o outro, no eu te vejo. Então, aquele aluno que, às vezes, estabiliza o professor, é aquele aluno que o professor precisa olhar um pouquinho mais e ter uma conexão que é do coração mesmo. Não é por acaso que ele está aí. É uma transformação. Ser professor é um propósito, tem uma missão que é se conectar e transformar essas vidas, ajudar essa nova geração.
Então, às vezes, eu vejo que a gente tem que largar um pouquinho aquela mochila da aula, do conteúdo, e primeiro fazer essa conexão humana. Há um campo invisível na sala de aula que a gente está esquecendo, que nas décadas passadas talvez ele não era tão perceptível e nem tão necessário. Mas agora ele não vai mais passar despercebido, porque tudo está clamando por essa percepção. Então, primeiro a gente vai ter que ter uma conexão humana. Essa nova geração, por que eles estão chegando tão desconectados? Porque eles são frutos de uma geração que foi para o mercado de trabalho, mães, principalmente, e viveu o auge da conexão com as redes. Então, eles também tiveram menos conexões. Por que as crianças querem os celulares? Porque elas veem os adultos nos celulares. Há décadas atrás, uma criança não almejava um celular, porque não tinha essa. Então, a gente está passando por um novo momento, mas eu não vejo isso como ruim. O que fazer? Existe um programa que o MEC lançou, que é o PIBID, Programa de Iniciação à Docência. Eu atuo nesse programa. Ele é maravilhoso. E ele faz o quê? Durante o período que o aluno está fazendo o ensino superior, ele vai ir para a escola com o professor. Esse programa existia na medicina. Né? Para ser médico, primeiro você vai ficar um período no internato, depois na residência com outro médico. Então, esse programa merece méritos e eu vejo muitas mudanças nas minhas bolsistas em função dessa oportunidade. De estar junto com outro professor aprendendo. Então, a gente tem que mexer nessa dinâmica de formação. Não é só aprender 4 anos, conteúdo, e aí cair na sala de aula. É um processo gradativo. Mas é uma transformação, gente, que eu acredito que vai ser para melhor na educação. O programa que a professora Lívia coloca, né? Aquela escola que eu mostrei para vocês ali no começo, onde a gente identificou alguns acontecimentos, experiências que professores naqueles coletivos se engajaram, era por causa deste programa. Como a FUB tinha relações estreitadas com a escola Visconti, era muita relação da universidade dentro da escola. E isso desacomodou os professores. De uma maneira que alguns deles procuraram, abre aspas, ajuda com quem chegava. O que eu posso fazer diferente? Como eu posso fazer diferente? E esse desassossego promove, assim, de fato, né, uma indução profissional, de olhar como fazer. E eu penso que a gente pode ter iniciativas, sabe, professor, de que esses professores precisam de suporte, de apoio, de processos mais colaborativos. Ainda estamos muito isolados no contexto da saúde. Ainda estamos muito isolados no contexto da saúde. A gente precisa para além disso. E na minha interpretação, assim como a professora Lenine, na minha breve experiência no ensino superior, essa discussão das diretrizes curriculares para a formação de professores de 400 horas já é um bom começo. Não suficiente se nós pensarmos do ponto de vista das universidades à distância ainda. Isso é uma crítica minha, mas não do lugar do bom ou do ruim, do lugar de transformar algumas realidades. Por favor, gostaria que vocês tivessem isso em mente. Porque defendo que a gente precisa, que realmente nós nos desenvolvemos professores no exercício da profissão. E esses programas de inclusão profissional, como o exemplo do PIBID, são programas que realmente podem dar muito certo. Né? Nossa iniciativa com um núcleo de projetos é nessa via também, nessa inspiração. E por citas do Pacheco, o professor Pacheco esteve conosco há um tempo na unidade, e eu até comentei sobre isso hoje de manhã com o núcleo. Né? Lá ele fala sobre o núcleo de projetos, e de lá vem essa inspiração. Quando ele pensa na escola, ele pensa as relações desigualdades. Vai ser diferente, tá, gente? É muito difícil, não é uma coisa assim fácil. Mas é a gente pensando nos processos de inovação. O que a gente constrói agora, a gente olha para o futuro. Eu vou ser um pouquinho mais realista. Eu sou sonhadora também, mas talvez seja a falta de encantamento, mas a dificuldade da formação continuada permanente. Tem uma diferença da formação continuada e da formação continuada permanente. Então, ora, janeiro, título na abertura do ano letivo. Fevereiro, outro título. E assim segue o magistério.
A diferença da licenciatura, ela vai trazer sim uma grande diferença. Desculpa se alguns não concordarem, mas hoje os professores que passaram pelo magistério acabaram tendo uma didática melhor do que os que não tiveram magistério, certo? Por quê? Porque no magistério trabalhava-se com a experiência e a vivência. E aí não é a Patrícia falando, né? As pesquisas trazem que tudo que você experimenta e vivencia, você consegue trazer no seu dia a dia. O programa do PIBID é maravilhoso, mas infelizmente as universidades escolhem muitas vezes a escola que não precisa. E aí é uma crítica que eu tenho feito, porque as escolas que mais precisam não têm o PIBID. Eu vou dizer em Santa Catarina. E aí eu fiz uma crítica que quem vai escolher as escolas é as periferias, é a vulnerabilidade, porque o PIBID vai para aquelas que já são destaque. Nós escolhemos lá, no Paraná, as que têm o IDEB mais baixo. Ótimo, mas Santa Catarina está mudando agora também. Mas eu digo do encantamento, falta encantamento, mas ele precisa de ajuda. Eu vou dizer que o professor no serviço público, na rede privada, ele tem que seguir aquele apostilamento, correto? O que acontece com o professor no serviço público? Pode ter um coordenador, diretor, secretário, ele fecha a porta e ele vai fazer aquilo que ele acredita. Estou errado? Gente, ele faz o que ele acredita. Ele fecha a porta, ele faz o que ele acredita, o que ele aprendeu com o pai mais experiente dele. E aí eu vou dizer para vocês, se não tiver um encantamento, se nós não pegarmos a mão desse professor, e aí eu vou dizer que é difícil, mas é legal, e aí entra o sonho, que eu também não fiz isso, senão a gente não estaria aqui, né? Mas eu acredito que ou a formação inicial começa a trazer a realidade do que está a escola hoje, ou a gente cada vez mais vai ter o distanciamento. E aí, quando a gente traz, vou voltar de novo do estudante, da criança com deficiência, porque eu não estou falando só de deficiência motora, intelectual, ou a deficiência mesmo do contato, de você não ter mais aquele aluno, o aluno sempre na defensiva, sempre querendo processar o professor, a família querendo seus direitos, né? A dificuldade da primeira infância. Ou a gente começa, as nossas crianças não são de apartamentos. Por que a gente não tem? Por que o nosso índice é tão grande de indisciplina? Por que o índice é tão grande de deficiência? Porque a nossa criança, ela não toma mais banho de chuva, ela não brinca na rua, ela não tem contato com a natureza. E aí eu vou dizer para vocês, é a função, sim, da escola da primeira infância, e aí não acaba na primeira infância, fazer com que essa criança possa, e aí eu volto a trazer, não é a Patrícia, são evidências científicas, até 80% das habilidades, das competências, se ela não tiver até os seus 6 anos, ela vai ter dificuldade depois para se alfabetizar, para letrar, para interpretar. Então, aos prefeitos, aos secretários de educação, ou você investe na primeira infância, ou a gente vai ter esse estudante depois que vai trazer essa dificuldade para o professor. Feito. Vamos para a próxima. Vamos dar um pouquinho de dinâmica para a gente oportunizar mais perguntas. A gente faz uma pergunta e uma que vocês respondem. Porque a gente tem mais uns 5, talvez 10 minutos, a gente conseguir ainda, para a gente finalizar. Fica à vontade. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Renato. Eu sou professor há 23 anos. Hoje sou coordenador da Regional de Educação de Timbó. E eu vou classificar na fala da secretária de Conta Patrícia em relação à educação especial. Por que eu vou falar a respeito da educação especial? Primeiramente, porque eu sou pai de autista. Tá? Meu filho, ele é TEA-1, tem 23 anos. Ele vinha correndo, ele estava com a cabeça na parede. Tive muitas dificuldades com ele no começo, na primeira infância, né? Só que, justamente por causa da cultura, né, dos estudos, a gente sabia lidar com isso, né? Fui 9 anos conselheiro tutelar, passei por várias situações com educação especial. E quando ela falou na questão da inclusão, isso me tocou muito. Por que me tocou muito? Porque hoje meu filho, com 23 anos, ele se formou com louvores no ensino médio, nas séries, todos passou tranquilamente, né?
No final, precisava mais de segunda professora, precisava mais de acompanhamento, e hoje ele é formado em desenvolvimento de sistemas. E agora ele vai fazer a faculdade dele, que ele quer, de comunicação, né? Então, imagina, comunicação, né? Então, para um autista, né? É um desafio. Mas o que nós temos hoje, em algumas situações, está longe de ser impossível. Por quê? Porque para a inclusão tem que ter a participação dos pais, efetiva dos pais. Escola não pode ser depósito. Né? Ufa, me livrei do meu filho agora, eu tenho um momento de calma, de paz, de tranquilidade. Se a criança não estiver regularizada, né, assim, estabilizada, seria, né, o termo correto, né, ela vai dar muitos problemas. E realmente está dando muitos problemas. Alguns casos de violência, quebrar materiais, e ali por diante, né? Ou um caso de um autista que só se liga com a mão de uma colega, e não dá com uma colega. E a menininha, toda desesperada, tentando se livrar dele. Quando se livra dele, ele começa a quebrar tudo. Então, é um exemplo. O que nós temos que pensar? Né? Isso não é inclusão. Isso não faz bem para a criança, e não faz bem para as outras crianças, não faz bem para a comunidade escolar, e não faz bem para os professores. Nós temos que rever alguns conceitos de como trabalhar com essa criança. Né? Existem crianças que são clientelas de educação especial no pai e outras que são clientelas de escola. Só que para ela estar na escola, ela tem que entender limites. Ela tem que ter limites. Tem que trabalhar esses limites com essa criança. Isso é fácil? Não, isso não é fácil. Isso requer, sim, um comprometimento mais efetivo dos pais. E eu queria, mediante essa minha alusão, né, a respeito da educação especial, saber a opinião de vocês. Saber a opinião de vocês, né? Seria interessante ouvir sobre isso. Pode ser, pode usar. Então, quanto à legislação, querido coordenador, a gente teve a mudança final do ano passado, em dezembro, da resolução 050, o Conselho Nacional aprovou. Porém, qual foi a mudança, né? Ele trazia que tinha que ter um especialista e agora ele traz um profissional de apoio. E aí tem que ter um cuidado muito grande. A minha opinião é o quê? Se nós não separarmos as atribuições da família e da escola, a gente está perdido. Isso é muito sério. Hoje a gente começa a responsabilizar a família, que eu digo que a família com um valor um pouco maior acaba terceirizando, que seja para uma lar, que seja para uma escola, e a família, talvez numa classe não tão, que tem condições, terceiriza para os agentes públicos. E aí a gente precisa, o que eu falar, a gente precisa pensar, sim, em responsabilizar a família. E quando a gente está estudando a mudança da resolução 100 do Conselho Estadual de Santa Catarina, a gente precisa pensar nisso que você está colocando, só que é muito difícil, porque as pessoas não aceitam. Eles aceitam que tem que ter um segundo professor e que muitas vezes esse segundo professor atrapalha a autonomia desse estudante. Eu tenho certeza que o seu filho deve ter acontecido isso, porque se ele é um TEA de grau 1, ele não precisa de um segundo professor, porque o segundo professor vai ser uma babá para ele, que vai prejudicar ele. Então, depende da deficiência, hoje a gente brinca que é a máfia do jaleco branco, que acaba tendo os atestados, querem o segundo professor, e aí a rede privada não tem o segundo professor, ele vem para a rede pública municipal estadual que vem, o que acontece? Ou a gente muda, ou a gente está perdido no sentido que nós estamos prejudicando não só os professores adolescentes, o estudante também. Que ele deixa de ter autonomia, porque ele tem um professor do lado que faz tudo para ele. Isso não é inclusão para o estudante. Então, a gente precisa mudar isso. Só que eu vou dizer que a classe não aceita. E aí a gente já começou os movimentos com o sindicato, a gente já começou os diálogos com os profissionais, com a universidade, porque se nós falarmos hoje que a gente tira o segundo professor, para a educação. Eu não estou, ninguém está querendo dizer que a gente vai tirar, longe disso, mas é reorganizar.
porque o segundo professor ele não pode tirar a autonomia da criança que tem essa deficiência. Temos uma próxima pergunta. Acho que ainda tem mais umas duas perguntas para elas. Eu não passei o microfone. Todo mundo professor, né? Acostumado a falar. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo, sou gestor do Centro de Educação Infantil, né? Gostei muito das falas, parabéns a todas. Muito falou sobre a primeira infância, né? E ontem a gente esteve numa reunião da MAV também com a Regina Surdo, que também falou sobre a primeira infância, né? E, de fato, minha pergunta vem no sentido assim, né? Aonde começar, né? A gente vê a necessidade de formação para os professores, a gente vê a necessidade, de repente, da infraestrutura das nossas unidades, que hoje são, se a gente perguntar para os diretores, são pequenas, para a gente proporcionar momentos de vivência com essas crianças, né? E, de fato, aonde a gente tem que ser mais cirúrgico nesse primeiro momento? Porque eu acredito que também tudo junto não vai funcionar. A gente tem que dar um primeiro passo em algum momento, né? E também se há alguma projeção, né, de investimento nessas áreas, assim, de modo geral, porque isso está sendo falado. Se foi falado aqui, foi falado lá, alguma coisa já está acontecendo, né? Aonde mais vai ser bom? Tem essa projeção, prazos de, vamos agora agir em formação continuada. Vamos agir na infraestrutura, de questão de investimento também. E a do Ricardo. Sim. Tá. Vou começar pelo financiamento. A gente conseguiu ampliar o Fundeb para a primeira infância. No ensino médio, o valor era maior do que a primeira infância, mas ainda o valor é muito baixo. Hoje, o que a gente recebe do governo federal de uma criança bem pequena, vou te dizer que é um valor de 350 a 400, e o investimento de uma criança é de 1.050 para uma gestão pública. Por onde começar? Quando eu aceitei o desafio de ser secretária e falei para o prefeito, eu vou poder mudar a concepção da primeira infância de Blumenau, ele falou, vai. E aí eu vou dizer para ti, mudança de cultura leva tempo. Foram 13 anos. Então, não vai ser do dia para a noite. Por quê? Quando você mexe com a cultura, você mexe com concepção. Exige leitura, exige estudo. Mas, Blumenau, 124 escolas, da primeira infância, 78 CIs, e como a gente começou em Blumenau? Em Blumenau, a gente começou com 5 CIs, porque nós acreditamos que é como exemplo. Então, a gente começou com 5 CIs, nós não começamos com 78, porque não ia dar certo. Não adianta achar que a mudança vai acontecer com todos. Eu tinha uma coordenadora, minha supervisora de mestrado, ela dizia assim, Patrícia, não aceito vela para defunto, eu estava pesado aqui, não gostava. Aí depois ela disse, aceita vela para quem acredita que vai brilhar. E aí eu comecei a entender que talvez aquela luz daquela pessoa que faz a diferença vai incomodar aquela que não fez. E aí nós começamos com 5, 6. A gente começou com a creche, tirando os berços, porque o berço, né? Só vou trazer um exemplo para ti. Por que tirar o berço? Porque a educação, ela vem da saúde. Até no 1990, a educação pertencia à saúde. E por que as crianças têm que comer às 10h30 no berçário? Porque vem da saúde. E aí o professor continua replicando algo que ele não sabe. Por quê? A criança no berçário dorme no berço, que é proteção de hospital, que não deveria ter na educação, e come no horário de hospital. Mas ninguém muda, porque é normal. E aí você começa a mudar. E tem que mudar, tem que tirar os berços, tem que tirar a organização. Por que uma criança de 2 anos não come com o irmão de 4? Só come com o irmão no final de semana?
Por que a escola não permite que a criança de 2 se alimente a de 4? Eu estou te dando exemplos pequenos que são possíveis. E a gente começou a reorganizar a primeira infância. Os 5 CI se tornaram 12. Os 12 se tornaram 23. E aí, quando eu digo, né, eu sou muito grata ao prefeito Napoleão, que a gente mudou a primeira infância de Blumenau e depois a gente acabou fazendo escritas, tendo referência. Eu nunca me esqueço, a gente acabou, as últimas diretrizes, Blumenau é referência na escrita do Ministério da Educação, mas porque a gente começou com pouco. Então, o teu município é aqui grande. Então, assim, você com essa vontade, começa com uma turma. Né? Não comece com todas. Acredita naquela professora que quer fazer a mudança. Todos têm um professor que está encantado. Pega o encantamento daquele professor e muda uma rotina. Não muda todas. Escolhe uma rotina da primeira infância. Seja alimentação, seja o sono. Escolhe uma rotina. E aí essa rotina vai começar a incomodar os outros. E aí tu tem os meus contatos também ali. Eu fico à disposição para a gente conversar depois. Que eu sou apaixonada pela primeira infância. Eu vou complementar. Por onde começar? Começa onde você está. Isso vale para cada um de nós. Eu saio desse painel, eu vou levar algumas coisas comigo, que eu vou fazer mudanças. Então, olha a riqueza de crédito e lucro de Secretaria de Educação. O que a gente pode fazer onde nós estamos para melhorar? Se cada um fizer isso, o movimento vai acontecer. Começa com os 20%, que é o que a Patrícia está sugerindo, que são aqueles que têm abertura para mudar. Começa com esses e vai construindo e aos poucos essa mudança vai acontecendo. Lembra a fala da Sara? Não se pergunte o que está errado. Pergunte-se o que eu posso fazer. Como que eu posso contribuir? Aí o professor fala assim, mas às vezes a gente julga, condena. Não. Esquece o julgamento e a condenação. Pergunte-se o que eu posso contribuir aqui. A educação já passou da hora de nós sermos os críticos da obra cáustica, mas nos perguntarmos o que eu posso ajudar, o que eu posso contribuir. Talvez seja a gente começar com uma escola de pais na escola, por que não? Né? Alguns momentos de formação para os pais, mas tem sempre um começo, e é possível. Temos espaço, tem mais alguém que já está na fila? Não, senão eu acho que a gente está mais uma pergunta rápida. Vamos pegar pela produção. Mais uma pergunta rápida. A produção aqui, ó. Mais uma pergunta rápida. Não? Então eu vou fazer outra. Pensando numa pergunta diferente daquelas que eu tinha planejado. Mas no nosso contexto a gente acabou falando muito dessa relação da universidade com a educação. E eu gostaria, particularmente, de saber de vocês, assim como o Ricardo perguntou por onde começar, como que a gente, da universidade, mesmo sem ter curso de licenciaturas em pedagogia, tendo curso na área de engenharia, exatas, como que a gente pode fazer diferença na educação dos municípios, na região onde a gente serve? Onde a gente começa, a gente já tenta fazer várias coisas, né? A prova da professora Catiusa, até, mas eu gostaria de saber de vocês o que mais ou o que vocês acham que a universidade, mesmo sem ser a formadora desses professores, o que a gente pode contribuir? A gente iniciou um processo de formação esse ano, né, aqui, pretendemos fazer a segunda etapa agora em julho. Eu penso que quando a universidade ela abre as suas portas, o contexto, como vocês têm insistido, e eles insistem mesmo, traz professor da gente, né? Usa o espaço daqui. Eu penso que essa é a iniciativa. E do vice-versa também, de vocês estarem conosco lá. Né? Tive a oportunidade, nem me lembrava, sabe, o professor Marinho daquela vez lá, bem atrás, que a gente um dia sentou para discutir em relação à universidade-escola e o quanto isso funcionou nos processos meus de pesquisa. Eu penso que a gente passos lentos, porque tem a ver com cultura até dos próprios professores. Sabe aquela coisa que eles dizem assim pra gente, de novo, porque eles não são do mal, mas isso também foi construído. Porque teve
teoria não tem nada a ver com a prática, deixa eu vir aqui, né? Eu acho que demora um pouco, mas eu penso que aqui na nossa cidade de Ribeirão a gente tem uma boa iniciativa. Quando tu faz todo o movimento junto com a rede municipal também e estadual de esporte, mas para além disso, de vocês circularem tanto e tão próximo dos nossos professores, de eles entenderem que a universidade é deles também. Então, eu penso que a gente tem aqui a constituição, sim, de um terceiro espaço. Precisa ser aprimorado, eu te falei ontem em áudio, né? Mas a gente quer mais do que isso, né? Eles precisam entender que esse espaço é deles e que aqui eles usam, mas eu penso que a gente está acertando. A minha resposta, chegando aqui hoje, eu acredito que vocês já começaram esse evento e o convite chegando no campo, o investimento feito aqui, como eu disse, o espaço de convidação, e antes a imaginação trabalha. E a universidade indo à comunidade e a comunidade indo à universidade, é isso que vai acontecer. Então, só desejo, sigam no caminho. Já começaram e é isso mesmo. Vou deixar uma tarefa. Que vocês possam fazer desse campus os mesmos 13 que a UDESC tem. Porque vocês já fazem. Desde que eu cheguei aqui hoje almoçando, cadê a supervisora? A Rússia. Meu Deus, ela falou tão bem de vocês, tão bem de vocês. A gente usa o espaço, a gente tem formação continuada, eles são maravilhosos. Eu queria muito poder ouvir isso das outras. Então, Marina, que possa levar para o Fragale, eu levarei para ele, pode ter certeza o que eu estou vivenciando no dia de hoje, eu levarei para ele, mas que vocês possam fazer essa semente plantada da vivência e experiência que eu estou tendo hoje nos outros campos da UFES, que já é um grande começo. Então, gostaria novamente de agradecer imensamente as três. Eu vou pedir para o professor Marinho pegar uma singela lembrança que a gente fez para vocês. Como vocês sabem, nossos públicos, nós conseguimos comprar muita coisa, né? Muito presente, assim. Não é uma cesta de vinhos e chocolates, mas é do fundo do coração. E gostaria novamente de agradecer a todos vocês. Eu acho que a gente leva muitas reflexões, né, todos nós, e não para por aí, né? Não acabou hoje o nosso dia festivo. Eu espero que a chuva tenha dado uma trégua, pelo menos, e a gente vai convidar vocês todos para um coffee break, tá? Que vai acontecer aqui atrás, no corredor, perto dos elevadores. E, claro, muito especialmente, a gente conta com a participação de vocês todos no evento na solenidade de inauguração, né, que vai acontecer agora, daqui a meia hora, às 6h30, ali embaixo do hall de entrada. Então, muito obrigado a todos e mais uma salva de palmas para esse time de mulheres. Muito obrigado, pessoal. Está sendo servido já aqui atrás, fiquem à vontade.